essa porção que lemos a respeito do Yom Kippur, nós temos um esclarecimento bem definido a respeito do que é Yom Kippur. Yom Kippur tem tido um pouco o seu objetivo distorcido através da tradição, em que o objetivo inicial, que era de interceder pelos pecados do povo de Israel, tornou-se como algo de atitude individual e pessoal. Nós vimos claramente no texto que a função do sacerdote, quando chegasse neste dia, ou seja, especificamente como ordenança perpétua, uma vez ao ano, ele faria um sacrifício diferente dos outros sacrifícios. A maneira de fazer seria um pouco diferente. Ou seja, o seu objetivo. Durante todo o ano, qualquer pessoa que transgredisse a lei, transgredisse as ordenanças do Eterno, deveria buscar o sacerdote, levar uma oferta pelo pecado por aquilo que ele tinha feito. Em qualquer época do ano, isso deveria ser feito. Nós, como pessoas que conhecem a respeito de Yeshua, nosso Mashiach, que entendemos que ele foi a oferta perfeita, visto que nos tempos anteriores a Yeshua, cada vez que uma pessoa pecasse, ela deveria levar uma oferta para o sacerdote ofertar em função do seu pecado. Ou seja, uma pessoa, se não fosse bem comportada, poderia ter que levar oferta para o sacerdote várias vezes durante o ano. Se uma pessoa fosse descuidada no cumprimento das ordenanças, teria que, em vários períodos, em várias épocas, procurar o sacerdote, levar uma oferta para que ali um animal fosse sacrificado por causa daquela transgressão. Ou seja, uma oferta daquela só resolvia aquele problema em especial que foi o motivo da pessoa levar aquela oferta. Se pecasse de novo, necessitaria de outra oferta. Mas nós aprendemos pelas Escrituras que o Mashiach, quando ofereceu-se a si mesmo como oferta perfeita, ele fez uma única oferta, que tem um valor tão grande, um valor tão especial, que bastou uma vez para nunca mais precisar se repetir nenhuma outra oferta. Porque, como foi comentado por Shaliach Shaul, o valor do sangue de um animal não vale o valor da vida humana. E o valor do sacrifício de Yeshua, então, podemos entender que é muito maior que toda a humanidade. Então, quando Yeshua ofereceu a sua oferta por todos os pecadores, então todas as pessoas têm acesso ao perdão, quantas vezes for necessário, quantas vezes precise se arrepender, e todas as vezes encontrará perdão sem que seja necessário que haja uma nova oferta ou um novo sacrifício. Mas nos tempos anteriores a Yeshua, uma vez por ano, distinto desta oferta que cada pessoa tinha que fazer por si mesma, o sacerdote, depois de fazer uma oferta por si mesmo para que ele estivesse em condições, ele faria depois uma oferta especial para todo o povo de Israel. Aí ele se referia ao pecado coletivo. Aí ele se referia às coisas que a nação transgredisse. Ou seja, que as pessoas, através dos seus governantes, em suas ações coletivas, transgredissem a vontade do Eterno, a lei do povo de Deus. E se isso acontecesse, então o sacerdote deveria confessar esses pecados. Era necessário que eles entendessem, reconhecessem isto, e esse pecado seria confessado na cabeça do bode que seria levado para o deserto. Então, um bode dos dois que seriam apresentados, tirados do povo, que tinham que ter as condições exigidas para qualquer oferta, que deveria ser sem defeito, sem mancha, um bode
seria sacrificado, seria morto, seu sangue derramado, cortado e ofertado no altar. E outro, uma pessoa designada, receberia aquela confissão de pecados por conta do sacerdote. Ele colocaria as duas mãos sobre a cabeça do bode, confessaria todos os pecados que a nação cometeu. Então esse bode seria levado para o deserto bem distante para não mais voltar. E assim levaria os pecados e traria expiação para o povo de Israel. Então Yom Kippur tem uma visão, um significado mais coletivo para Israel. Nesse contexto, nós temos que ver essa forma como foi colocado originalmente pelas Escrituras. Na forma como o Eterno instruiu Moshe, para Moshe instruir Aarão e depois instruir o povo de como deveria agir. Mas o tempo passou, veio o Mashiach, veio Yeshua, fez o seu sacrifício perfeito, fez o seu sacrifício por todo e qualquer pecado. E logo em seguida, passado um pouco tempo depois da morte de Yeshua, o templo de Jerusalém foi destruído. Com o templo destruído, os sacerdotes não tinham mais onde cumprir o seu ofício, não tendo um lugar em que nada ali poderia ser utilizado, porque o templo não foi simplesmente profanado ou danificado, ele foi completamente desmontado. Não ficou uma única pedra dos alicerces do templo que tenha ficado no seu lugar. Consequentemente, tudo que tinha ali foi tirado. Foi levado tudo que tinha de valor. Então, não existiam mais os objetos de ouro, não existiam mais os objetos de prata, não existiam mais os objetos de bronze. Nada sobrou que pudesse ser utilizado para que se cumprisse este ofício dos Kohanim. Eles não podiam mais oferecer nem sequer um sacrifício pelos pecados individuais e também não poderiam mais oferecer sacrifícios pelo povo, não poderiam mais realizar a cerimônia de Yom Kippur, que implicaria em todas aquelas ofertas que foram lidas. Aí nós podemos entender que, como nada destas coisas acontece sem que o Eterno tenha um propósito, sem que ele tenha definido alguma coisa, nós precisamos também rever as coisas conforme elas aconteceram. Então, um Cohen não tem mais como exercer o seu ofício. O Cohen Hagadol, o sumo sacerdote, não pode fazer mais nada. Então, o ofício sacerdotal foi encerrado. Vamos encontrar pelas Escrituras que ainda que Yeshua não tenha nascido na tribo Levi e sequer fosse um Cohen, ele assumiu a função de ser um sumo sacerdote de uma linhagem diferente, de uma linhagem especial, de uma linhagem que se compara à de Melchizedek, de Melquisedeque, que era um sacerdote que não era um sacerdote que estava sobre o povo descendente de Abraão, mas que ele exercia o seu sacerdócio com fidelidade e era reconhecido pelo Eterno, porém pouco conhecemos a respeito dele. Então ele exercia um sacerdócio que não era da linhagem de Levi, sendo que para Israel isso seria uma necessidade. Mas agora, Yeshua, sendo o sacerdote, ele oferece o sacrifício perfeito para nós. E qualquer pessoa se aproxima de Deus através de Yeshua, reconhecendo-o como Mashiach e como que o seu sacrifício tenha sido suficiente para nós sermos completamente redimidos. Nesse contexto, ficou faltando uma coisa que temos que levar em consideração. A palavra do Eterno a Moshe é que a celebração de Yom Kippur deveria ser algo permanente. Uma coisa que não poderia terminar, porque foi dito que seria perpétuo. E sendo perpétuo, como vai ser feito se não pode mais ser realizado como era antes? Bem, nós temos as pistas nas Escrituras. Visto que nós vamos encontrar o próprio Shaliach Shaul, um homem profundo conhecedor da cultura judaica e da Torá. Ele tinha
uma preocupação. Ele tinha uma preocupação. Ele se preocupava com o povo de Israel. Ele orava pela salvação do povo de Israel. Não apenas, e sem dúvida ele fazia assim, não era somente uma oração para algumas pessoas dirigidas, uma pessoa em particular. Sem dúvida nenhuma, Shaul conheceu pessoas por quem ele orou para que fosse salvo. Mas ele orava também para que o povo de Israel fosse salvo. E em que momento se ora pelo povo de Israel? No período do Yom Kippur. Então nós, como messiânicos, temos uma responsabilidade muito grande. Temos que sentir em nosso coração como Shaul sentia. Aquele desejo, aquele amor para que com o povo de Israel ele possa deixar o seu zelo pelas tradições, o seu zelo pelas coisas que não são Torá e poderem conhecer a provisão do Eterno. Aquilo que as boas novas representam, a salvação primeiro ao judeu e depois aos gentios. Então, cumprindo-se muito do que Shaul comentou na sua carta aos Romanos, nós sabemos que o povo de Israel ficou endurecido em parte durante um tempo. Mas também sabemos que já chegou o tempo em Deus tratar novamente com o povo de Israel. Chegou o tempo de Deus tratar de trazer de volta a nação que Ele moldou para ser uma nação especial. Israel vive um momento especial, um momento em que é um marco histórico da sua existência. Muitas coisas o Eterno havia revelado sobre o povo de Israel, muitas coisas os profetas falaram sobre o povo de Israel, em que a maior parte se cumpriu já. Nós vemos os eventos na história de Israel, tudo relacionado ao que já antes havia sido dito a respeito deles. Mas ainda falta alguma coisa. E essa alguma coisa já começou a se cumprir, que é o retorno. Ainda não voltaram todos, mas muitos já estão voltando. Muitos judeus estão reconhecendo Yeshua como Mashiach em todas as partes. Em toda a diáspora onde os judeus estão espalhados, e mesmo em Israel, onde muitos já voltaram. Nós sabemos que tudo que foi dito a respeito do povo de Israel vai se cumprir, porque nosso Deus é aquele que quando diz uma coisa, Ele cumpre. Ele nunca muda. Ele nunca altera os seus planos. Ele não modifica os seus planos por sugestão de ninguém. Ele faz aquilo que é necessário. Ele faz aquilo que precisa ser feito. Aquilo que Ele definiu ser feito. Então, Ele vai fazer com Israel com que Israel volte para Ele. Porque Ele moldou Israel para Ele. Um povo que Ele tem afinidade. Que agora está distante, está mais uma vez em fase de desobediência. Mas ele será chamado para a obediência. Então, o que nós devemos fazer? Vamos reconhecer quais são os pecados de Israel. Nós poderemos enumerar. Nós podemos fazer uma lista. E devemos fazê-lo. Nós sabemos que Israel, como nação, comete várias coisas, transgride muitas coisas daquilo que o Eterno estabeleceu em suas alianças para com o povo de Israel. O principal é eles ainda não reconhecerem o seu Messias. A principal transgressão, o mais grave, é rejeitarem aquele que foi enviado e oficialmente não ser reconhecido como Mashiach. Nós sabemos que milhares, muitos milhares de judeus já creem que Yeshua é de fato o Mashiach de Israel. É o Mashiach prometido, que ele veio e cumpriu o seu propósito de ser a oferta perfeita, o Corban, de ser de fato o nosso pastor, nosso Goel. Ele realmente, sendo isto, ainda é reconhecido por uma parcela ainda pequena, que aumenta a cada dia. E aqueles que já conhecem Yeshua, sabem qual é a necessidade do povo de Israel, têm agora a obrigação de interceder, orar. Nós não precisamos exercer o ministério Kohanim. Não precisamos ser Kohems.
como servos de Deus, como aqueles que foram redimidos pelo sangue de Yeshua, nós temos um ofício sacerdotal. E o ofício sacerdotal é da intermediação, da intercessão. Então nós podemos intermediar e interceder pelo povo de Israel. E nós temos não somente essa possibilidade, como temos essa obrigação. Temos que fazer isto. De tudo que podemos fazer, de tudo que podemos realizar, daquilo que pensamos que agrada ao Eterno, não há nada mais importante do que resgatar uma vida da desobediência para a comunhão com Deus. Nada é mais importante do que encontrarmos uma pessoa disposta a dar ouvidos ao Espírito de Deus e se arrepender dos seus pecados e se voltar e ser transformado e ser uma nova criatura. Nada é mais agradável a Deus do que isto. Então, com certeza, nada é mais importante do que isto. Então, ainda que devamos fazer isto continuamente nesta época de Yom Kippur, que não podemos dizer que é uma festa. É uma celebração importante em que nós somos convocados a termos um domínio próprio do nosso corpo. Nós somos chamados a humilhar o nosso corpo, afligir o nosso corpo, ou humilhar com a palavra mais correta, e nos submetermos, nos dispormos a colocarmos-nos em jejum. Com que propósito isto? Para nós orarmos melhor. Para que serve o jejum? Para orarmos melhor. Para mortificarmos o nosso corpo e valorizarmos o espírito. Dominarmos o nosso corpo e exaltarmos o que é mais importante. É a hora que nós melhor podemos orar. E neste momento é que nós temos que fazer. Vamos primeiramente confessar a Deus que o povo de Israel está em desobediência. A nação ainda, pelos seus representantes, pela sua maioria, está em desobediência, está em pecado. Em sua maioria precisa de perdão. E o que nós podemos fazer? Nós não vamos nos arrepender pelos outros, não podemos fazer isto. Nós só podemos nos arrepender de nossos próprios pecados. Mas o que podemos fazer? Vamos orar para que o Espírito de Deus os convença e eles se arrependam do seu pecado e se voltem ao Eterno. E nós veremos a grandiosidade da misericórdia de Deus para com o povo de Israel. Nós vamos ver o que será quando Israel servir o seu Deus. Isto vai acontecer. Não nos compete definir quando nem como. O que temos em nossas mãos para fazer. Neste dia, que é um memorial, porém não é uma festa. Não é uma festa porque não estamos aqui para nos alegrar, não estamos aqui para compartilhar alimentos, não estamos aqui para como aquilo que é característica de uma festa. Mas estamos em um momento de contrição e responsabilidade e ocupação daquilo que é importante na obra do nosso Deus. Yeshua se submeteu a um sofrimento atroz para que nós pudéssemos ter vida. E somos convidados pelo Eterno a durante um dia, apenas durante um dia, do nascer ao pôr do sol, nos humilharmos um pouquinho só para clamarmos pela salvação do povo de Israel. Porque o texto que Shaul escreveu em Romanos 11, que diz que este afastamento do povo de Israel de Deus foi bênção para as nações, porque os gentios puderam conhecer o Redentor e o Messias de Israel. O que será o seu retorno, senão vida entre os mortos? Se tem algo que nós devemos desejar, é que a nação de Israel se volte para o seu Deus. E assim todos aqueles que convivem, têm comunhão com Deus, vão experimentar ainda mais da misericórdia de Deus e vermos a manifestação da misericórdia de Deus de maneira muito clara. Isso é o que diz as Escrituras. Então é isso que estamos fazendo. É isso que nós viemos fazer hoje. Estamos já no meio. Nós ainda continuaremos este dia humilhando o nosso corpo, submetendo a nossa vontade, suportando fome e sede,
porque sabemos que temos um objetivo, algo mais importante do que a nossa vida, que é a vida de milhões de pessoas que não conhecem Yeshua e precisam conhecer. Então é o que nós vamos fazer, nós vamos interceder para que o povo de Israel seja realmente alcançado. Nós devemos, durante este dia, lembrar sempre deste assunto. O tempo todo orarmos e intercedermos. Vamos dizer, o povo de Israel pecou e precisa voltar para a comunhão com o seu próprio Deus.